Eu tava quase chegando no chão e o paraquedas reserva se abriu. Depois de 1000 tentativas em vão, desfibrilaram o meu coração. Tarará, 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 tarará. Eu engoli quase um oceano, veio uma tábua boiando no mar. Perdido na superfície da lua, eu encontrei uma sonda lunar. Foi a loucura que eu nunca pensei, foi a surpresa que eu sempre esperei te encontrar. Foi mais que nascer, foi matar o mal que tentou me vencer. E tudo que eu quero é Jesus, seu amor, nada mais. Tanana, 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 tanana. E quando um dia eu me vi no Saara, eu tive pão pra me alimentar. Enquanto o sol escaldante atacava, veio uma rocha pra me saciar. Foi a loucura que eu nunca pensei, foi a surpresa que eu sempre esperei te encontrar. Foi mais que nascer, foi matar o mal que tentou me vencer. E tudo que eu quero é Jesus, seu amor, nada mais. Foi a loucura que eu nunca pensei, foi a surpresa que eu sempre esperei te encontrar. Foi mais que nascer, foi matar o mal que tentou me vencer. E tudo que eu quero é Jesus, seu amor, nada mais. Tarará, 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 Jesus, entramos na Tua presença, sedentos pela Tua palavra, Senhor, clamamos, fala conosco essa noite, alcança os nossos corações, nos ilumina, Senhor, com aquilo que o Senhor quer nos revelar hoje. É isso que nós te pedimos, Pai querido, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma música do Resgate, das minhas músicas favoritas dos meus discos, dos discos que eu não gosto. Tá num disco que eu não sou tão fã assim do Resgate, se é que dá pra dizer que algum disco eu não gosto. É do disco que eu menos gosto, mas é uma das músicas que eu mais gosto. E ela se conecta muito com o que a gente vai falar hoje dentro do diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Recapitulando, na primeira semana a gente falou sobre ser nascido do Espírito, né? Pegamos João 3, do 1 ao 5. Na segunda semana a gente falou sobre ser guiado pelo Espírito, que é do versículo 6 até o 8. E na semana passada a gente falou sobre coisas terrenas e coisas celestiais, do verso 9 até o 12. Hoje a gente vai falar sobre salvação, né? Dos versos 13 ao 17. Eu vou ler. Alô?
Aí a gente vai dos versos 13 ao 17 falando sobre salvação. Eu vou ler aqui na versão da NVT, João 3, de 13 a 17. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Bom, aqui está o João 3,16, né, que é o versículo, talvez um dos mais decorados, né, um dos mais lembrados de toda a Escritura, né? E alguns dizem que é o menor resumo do Evangelho, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, só que essa afirmação descontextualizada, ela já é muito poderosa, né? Mas contextualizada a gente vai ganhar um pouquinho mais de entendimento do que isso significa. Essa frase, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela está dentro de uma figura que Jesus está trazendo para explicar a Nicodemos. É algo que aconteceu com o povo hebreu ali no deserto e está registrado ali em Números 21. O que diz esse texto ali em Números 21 é que, mesmo recebendo livramentos, vitórias, vendo o mar se abrir diante deles, né, e afogar os carros do faraó, vendo água brotar da rocha quando eles estavam com sede, vendo maná cair do céu para alimentá-los, os hebreus continuavam a praguejar contra Moisés e contra Deus. Então o que acontece? Eles diziam assim: por que vocês nos arrastaram do Egito para morrer nesse lugar abandonado? Não há comida decente nem água. Não temos mais estômago para suportar essa situação. Esse é o verso 5, na versão A Mensagem, né? Então aconteceu que eles foram atacados por serpentes venenosas, serpentes selvagens. E muitos deles morreram por causa do veneno das serpentes. Era uma picada mortal, né? Foi ali que eles entenderam que eles deveriam ter sido gratos pelo cuidado de Deus, né? Eles estavam num lugar, num terreno inóspito, sim, né? E Deus havia os livrado da escravidão e sustentado eles no deserto com água, com alimento. As suas roupas não se desgastavam, né? Inclusive, Deus aparecia, a presença de Deus se manifestava no meio deles com uma sombra, né? Uma nuvem que fazia sombra durante o dia e uma coluna de fogo que iluminava e aquecia durante a noite. Pense no cuidado de Deus com aquele povo. E mesmo assim eles estavam reclamando, né? Quando eles entenderam que eles tinham passado do ponto, né? Eles pediram que Moisés orasse a Deus para os libertar daquelas serpentes venenosas. Moisés orou a Deus, mas Deus, ao invés de tirar as serpentes venenosas, Deus deu uma instrução a Moisés, e é uma instrução bem esquisita, tá? Confesso que não é um texto tão fácil assim. Ele devia fazer uma serpente de bronze, esculpir uma serpente de bronze, prender ela no topo de um poste, e quando a pessoa fosse picada pela serpente venenosa, mortal, ele deveria olhar para aquela serpente de bronze em cima do poste. E quando ela olhasse, ela seria curada. Muito bem, Moisés seguiu a instrução e, de fato, funcionou. O povo parou de morrer por causa do veneno das serpentes. Eles eram picados, mas quando eram picados, eles olhavam para a serpente de bronze no poste e não morriam, né? É interessante analisar que existiam duas serpentes, né? Dois tipos de serpente nessa história de Números 21. Existiam as serpentes selvagens, venenosas, né? Que rastejavam, picavam e matavam o povo com seu veneno. E existia essa serpente de bronze pendurada num poste, para quem eles olhavam e
a partir de então eles eram curados. Em Mateus 3, a gente vai ter a apresentação de João Batista por Mateus. Diz que João batizava, né? E que o povo vinha todo para ser batizado por João Batista, e de repente aparecem os fariseus e os saduceus querendo ser batizados também. Não sei se vocês se lembram disso, mas João Batista usa uma expressão bem específica para se referir a eles. Ele chama eles de raça de víboras. Fala assim: quem ensinou vocês, quem convenceu vocês a fugir da ira de Deus? Raça de víboras. Por quê? Por que João Batista diz que eles estavam fugindo da ira de Deus? Porque tanto fariseus quanto os saduceus pregavam a ira de Deus, o juízo de Deus. Mas eles estavam dispostos a se batizar, ou seja, para perdão dos pecados, né? Esse é o batismo de João, para perdão de pecados, e se livrar do juízo de Deus. Mas é interessante João chamar eles de raça de víboras. Aqueles que ensinavam a religião eram serpentes. E a própria religião era serpente. O ensino deles tinha o propósito de trazer condenação, de apontar o pecado e aplicar a pena cabida, a morte. Na mente dos religiosos ecoava as palavras ali de Ezequiel 18:20, né? A alma que pecar, essa morrerá. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas se existia uma serpente selvagem, venenosa, que picava, tinha também a serpente de bronze que salvava, né? E Jesus aqui, ele está se identificando com essa segunda serpente, não com a primeira. A que salva a vida. Então veja, os líderes religiosos, fariseus, saduceus, eram a serpente venenosa. Jesus é a serpente de bronze. A venenosa é aquela que traz morte, condenação. A de bronze é a que traz vida. Quem tinha sido picado pela serpente de bronze, quem tinha sido picado pela serpente venenosa, precisava apenas olhar para a serpente de bronze. E nada mais. A serpente de bronze não exigia sacrifício, não exigia rituais, guardar sábado, dar dízimo. A serpente de bronze não exigia absolutamente nada. Era simplesmente olhar para ela. O verso 17 de João 3 diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Jesus é o nosso paraquedas reserva, como na música do Resgate que eu cantei. Ele é a nossa tábua de salvação. Ele é a nossa fonte de água fresca no meio do deserto. Jesus é a serpente de bronze que nos salva do veneno da religião. Existe nas igrejas hoje um espírito de Jonas sobre aqueles que ficam indignados diante do amor gracioso de Deus. Eles dizem de boca cheia: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O que isso quer dizer? Eles pregam o juízo de Deus e ficam sentados esperando cair fogo do céu. Eles estão ansiosos pela condenação dos pecadores ao inferno. Eles querem ver sangue. O perdão incondicional de Deus ofende a religião deles. Porque o perdão fere de morte não o pecador, mas assim a serpente que está tentando nos matar. Para eles, bandido bom é bandido morto. Pobres coitados não entenderam nada do Evangelho de Jesus Cristo. Sejamos honestos. Cada um de nós já foi ferido pela religião. Cada um de nós já se sentiu inadequado, indigno, inseguro. Cada um de nós já foi envenenado com palavras de morte. Pecador, herege, abominação, infiel, descrente, desviado, desigrejado, profano. Se esse não é o seu caso, me desculpa, mas talvez aqui não seja o seu lugar.
Se você nunca foi ferido por essa serpente da religião, talvez Jesus não seja para você. Jesus diz lá em Lucas 5, também em Mateus 9, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Jesus veio como essa serpente de bronze levantada por Moisés. Jesus veio exatamente para dar vida para quem estava ferido de morte. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas se você, assim como eu, está entre os que foram feridos de morte pela religião, o evangelho é a boa notícia que você estava esperando. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus aqui e agora equivale a olhar para aquela serpente de bronze ali na história de Moisés que a gente leu no início. Quando eu creio, eu sou salvo. Eu não preciso fazer mais nada. O veneno que estava correndo nas minhas veias encontra o antídoto. As palavras de condenação, as palavras de juízo que estavam contra mim são anuladas. Eu deixo de ser um paciente terminal esperando a morte e eu me torno uma nova criatura. Assim como aquela serpente de bronze, Jesus também foi pendurado num poste. Aquele símbolo de Jesus pendurado na cruz carrega a mais poderosa de todas as mensagens. A gente canta, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é essa. Quem olha para a cruz é curado. Exatamente como a serpente de bronze no deserto. Não porque escolheu a religião certa, não porque passou a frequentar os cultos, não porque parou de falar palavrão, de frequentar aqueles lugares errados, mas sim porque na cruz existe cura. A cruz é o antídoto da religião. Na cruz tentaram matar Deus e expor a vergonha, mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. E quem foi anulado na cruz não foi Jesus. Foi a sentença de morte que havia contra cada um de nós. Cada um de nós havia sido ferido de morte pela religião. Mas a cruz, o Filho de Deus pregado na cruz, é aquele para quem nós olhamos. E aí, aquele veneno que corria nas nossas veias é completamente anulado. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não é a serpente que pica, que fere de morte. Jesus é a serpente para a qual nós olhamos e somos salvos. Concluindo, como eu já disse, a cruz é o antídoto da religião. Enquanto a religião mata, a cruz restaura a vida. Enquanto a religião exclui, a cruz atrai. Enquanto a religião diz não, a cruz diz sim. Enquanto a religião diz morte, a cruz diz vida. É por isso que Paulo vai afirmar que a cruz é loucura e escândalo. A cruz é o antídoto da religião. Mas vem cá, então não existe condenação para ninguém? Bom, é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem, né? Que vai ser a última parte dessa série sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vamos falar sobre a condenação. O que é a condenação? E para quem é a condenação? Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, como a gente faz toda semana, para a gente participar um pouquinho aí e cada um trazer suas reflexões, né? A pergunta é a seguinte: se Jesus nos trouxe a salvação dos pecadores, como cada um de nós somos, por que é que a religião utiliza a imagem e o nome de Jesus
para impor peso de condenação. Repetindo, se Jesus trouxe salvação dos pecadores como nós, por que é que a religião utiliza a imagem e o nome de Jesus para impor peso de condenação? Qual é o propósito de causar essa distorção? E aí nós podemos participar com opiniões. E a Dani já levantou a mão. É isso aí. Pode falar, meu amor. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.